E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muitíssimamente bem-vindos à Sétima Casa. O meu nome é Pablo e hoje eu vou contar a história de quando Zeus foi completamente humilhado pelos outros deuses. Só lembrando aqui que essa história da mitologia grega tem inúmeras versões diferentes. Algumas chegam a ser tão diferentes que nem parecem ser versões da mesma história. E eu acho até importante contar versões diferentes da mesma história para não ficar um conteúdo muito repetitivo, já que eu não sou o único youtuber que conta a história de mitologia grega, né? Mas eu sou o único youtuber que conta as histórias da Mil e Uma Noite. Então vai lá dar uma conferida na playlist das Mil e Uma Noites, que é uma das melhores coisas que você vai achar aqui no YouTube. Não tem erro. Então vamos deixar de conversagem e bora direto para a história. E para quem não viu o vídeo passado, quem não sabe de nada do que aconteceu, no capítulo anterior das histórias da mitologia grega, Zeus tinha uma esposa chamada Metis e ele acabou comendo ela, gastronomicamente falando, tá? E Zeus estava o solteirão da parada toda lá. E sua mãe Réia, que já sabia esses costumes meio safadões do filho dela, ela proibiu ele de se casar, até para proteger as outras deusas ali que poderiam vir a se tornar a esposa dele, né? Só que ele não deu ouvidos para a mãe dele e ameaçou que ia violar ela. Olha o nível, meu irmão. Cara, isso aqui é mitologia grega, meu chapa. Não é pra criança não, mano. Daí, a Réia se transformou numa grande serpente muito brava, um serpentezão. Só que ele não se intimidou, não ficou com medo. Muito pelo contrário, ele se transformou em outra serpente e se enrolou nela. E eles ficaram brigando lá, se enrolando, até que ele cumpriu a ameaça que ele tinha feito pra ela lá nessa arrumação aí. Depois disso, como Zeus era o maior safado de todos os tempos, não demorou muito pra ele inventar outras safadezas pra fazer. Daí ele se lembrou da sua irmã mais velha, Hera, deusa do casamento e da fertilidade, que estava solteiro nessa época, olha só que, né? Que tinha lutado junto com ele na guerra dos titãs que tinha rolado há pouco tempo atrás, relativamente falando, né? Então ele foi atrás dela no monte... Como é o nome do monte? Espera, deixa eu ver aqui. Monte Tornax, num lugar chamado Argólida, que eu não sei se ainda existe ou se já chegou a existir esse tal de Argólida, né? E quando ele encontrou ela lá, vivendo a sua vida lá no monte, ele revelou seus sentimentos por ela e a pediu em casamento, romanticamente, uma raridade. Só que ela, obviamente, recusou porque ela já devia conhecer o irmão há muito tempo e sabia das coisas que ele fazia, né? Mas quando Zeus não consegue uma mulher por bem, ele vai por mal. Se liga na estratégia do malandro agora, meu irmão. Ele se transformou num cuco molhado. Cuco, a ave cuco do relógio que tinha no desenho. Aí ele foi molhado. Olha, meu irmão, puta que pariu, cara. Molhado, né? Aí ele foi até onde ela tava e aí ficou lá. Cucucu, lá, se fazendo de triste, lá, todo molhado. O bichinho, mas nem um passarinho molhado. Aí a Hera olhou pra ele e pensou assim: oh meu Deus, o bichinho tá todo molhado. Aí ela pegou ele no braço pra aquecer ele no peito. E imediatamente Zeus voltou à sua forma original de Deus e violou a Hera ali mesmo. E daí ela teve que se casar com ele depois disso. E o engraçado é que as únicas que tiveram que se casar com Zeus por causa disso foi a Hera e a Metis, né? O resto tudinho da mulher que Zeus pegou por aí mundo afora, nenhum tinha que se casar com ele. Mas beleza, foi um casamento bem estranho, porque todo mundo devia saber perfeitamente o que tinha acontecido de fato entre aqueles dois, né? Mas fingiu estar felizes e levavam presentes para não contrariar o rei do Olimpo, né? Que era o deus mais poderoso de todos. Imagina o que acontece se alguém fosse contra o que esse cara pensava. Os dois juntos tiveram como filhos Ares, Hefesto e Hebe. Pra tu ver, né? Se tu for comparar o tanto de filho que Zeus tem no total, comparar com o tanto de filho que ele tem no casamento verdadeiro dele, que é só 3, é uma distância absoluta, uma quantidade absurda de diferença. Beleza, daí Zeus, por ser o deus supremo lá de tudo, o rei de tudo, ele se tornou muito abusivo com as outras divindades, dando ordens, alterando leis a seu favor e ameaçando quem quer que o contrariasse. Já que ele tinha o poder do raio sob seu domínio, ele era o mais poderoso de todos os deuses ali. E também ele traía muito Hera com frequência, né?
com outras deusas, com mortais e até com criaturas aí que ninguém nem sabe dizer onde é que se enquadram. E como muita gente aí deve saber, era uma pessoa muito vingativa, mas sabendo que ele poderia castigar ela severamente, se limitava apenas a intrigas e discussões ali, na maioria das vezes, né? Até que belo dia, os outros deuses não aguentavam mais a petulância de Zeus. Então era Apolo e Poseidon e alguns outros deuses que tinham lá, cercaram ele enquanto ele dormia lá na cama e o prenderam com correias de couro cru com 1 milhão de nós cada um. Meu irmão, era um negócio assim absurdo. E preso desse tanto, né, Zeus não conseguia mover um músculo sequer. Então ele ficou absurdamente irado e começou a ameaçar todos os deuses ali de morte. Mas eles eram imortais, então essa ameaça não faz sentido nenhum. Devia estar louco de raiva, né? E todo mundo que tava ali começou a zombar da cara dele, a mangar. E eles começaram também a fazer uma reunião ali em volta para decidir quem ia ficar com o posto de Zeus de governador do Olimpo. Ali na frente dele, meu irmão. Os caras estavam loucos mesmo. Então Tétis, que era uma ninfa do mar, que é conhecida principalmente por se tornar futuramente a mãe do herói Aquiles, viu que aquilo ia dar uma grande merda no futuro, com risco até de dar origem a uma nova grande guerra, como a que tinha acontecido há pouco tempo atrás. Daí ela chamou o hecatônquero chamado Briareu, que por ter 100 mãos rapidamente desatou todos os nós e libertou Zeus da sua prisão. Este, que estava mais revoltado do que nunca, então ele castigou Hera, porque ela tinha sido a líder de toda aquela revolta lá. Então foi aí que sofreu o castigo mais severo de todos, né? Ele pendurou Hera pelos braços e prendeu uma bigorna em cada tornozelo como punição. E nenhum outro deus tentou resgatá-la por temer o que Zeus poderia fazer depois, né? Mesmo ouvindo o chororô que Hera fazia o dia todo por estar sofrendo muito. Já Apolo e Poseidon, Zeus mandou eles como escravo pro rei Laomedonte. Meu Deus, que diabo não mexe, mano. Laomedonte, olha. Laomedonte, ele mandou o Poseidon e o Apolo como escravo desse rei para ajudar na construção da cidade de Troia. Olha aí, meu irmão. Eles foram escravos. Os dois deuses, o Apolo e o Poseidon, foram escravos de um rei humano durante um certo período de tempo aí, pra você ver como as coisas eram, né? E o resto ele perdoou porque ele considerou que eles agiram sob coação desses três, né? E a história foi isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ver os outros vídeos aí da minha série da mitologia grega, que tem outros vídeos. E também deixa o like, se inscreve no canal aí, deixa o comentário que é muito importante. Eu responderei seu comentário. E é isso aí. Até o próximo vídeo.